Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e você também que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso Brasil. E hoje eu trouxe um brasileiro, que quando eu encontrei com ele na Feira do Empreendedor, eu falei, é do Brasil, cara. Tô muito feliz com o aceite dele. Assim, eu me senti, viu? Agora eu tô insuportável, gente. Eu vou falar que ele é... Você é expert em infoentretenimento, Isso. inteligência social. Ele precisa trazer pra gente o que é essa tal da inteligência social, né? Ele é autor de um best-seller, o livro Social Além da Rede. Ele é CEO founder da Uriá, que é uma agência, gente, que ó, ele vai contar tudo aqui pra vocês. Túlio Vitti! Que honra! Seja muito bem-vindo, Túlio! Obrigado, amiga. Que honra estar aqui com você. Que honra estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai distribuir aí para todas as pessoas que estão nos assistindo uma nova realidade de como funciona o mercado digital e algumas curiosidades. Talvez até alguns posicionamentos. A gente estava bem polêmico aqui fora das câmeras. Sim, eu acredito que gravou um pouquinho do nosso podcast antes, mas é um assunto assim, você tem muito conteúdo. E eu me conectei com você pelo que você é. Não pelo que você entregou também, que quando eu encontrei com ele no meio da feira, eu tinha acabado de assistir a palestra dele. Falei, cara, eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei assustada com o que eu ouvi lá. E você trouxe muitas curiosidades que as pessoas não querem enxergar da internet. Uma das coisas que mais me impactou foi quando você falou, viu, a gente fala o que o outro quer ouvir, não é sobre você. Muitas pessoas ficam perdendo muito tempo falando sobre ela, né? Ninguém tá afim de escutar a história do outro. Eles estão afim de construir a própria história. E hoje, no mundo de hoje, a própria história é baseada em cima da sua. Pra ser melhor do que você, de alguma forma. Tá todo mundo querendo provar que é alguma coisa, né? Essa geração, todo mundo quer levantar a bandeira. Nossa, aí algumas pessoas vão pensar assim, nossa, mas eu não sou tão ruim assim, mas isso é da essência do ser humano. É da essência do ser humano. O que mais dói, né? As pessoas não estão afim de assumir as suas trevas também, né? E as trevas nos pertencem também, né? Ela tem que estar sob o nosso controle, a gente precisa tratá-las. Uau. Tratá-las. E como você chegou nesse mundo do digital? Qual foi a sua motivação para estar na internet e ajudar tantas pessoas quanto você tem ajudado hoje? Eu sou artista desde pequeno, né? É mesmo? Então, se eu for contar, assim, uma linha do tempo, a gente vai ficar muito tempo aqui. Tá, resumidamente. Eu comecei como cantor, né? De cantor, fui pro teatro musical. Teatro musical, eu montei minha primeira banda. Fiz turnê com essa banda. Trabalhei no circo durante um tempo. Aí eu conheci o dropship no mercado digital. Sim. E o dropship me tornou milionário. Uau. E dali eu abri minha primeira agência por conta de uma necessidade de uma médica que era muito amiga minha, chamada de madrinha, né? Doutora Andréia, um beijo. Gracinha. E ali só cresceu. Eu vejo que muitos especialistas têm dificuldade em se posicionar, né? Tem. É porque eu sou muito bom no que eu faço, eu ainda tenho que lidar com a internet. Como que eu faço isso? É porque a internet, ela se atualiza todos os dias. Atualiza todos os dias. É diferente de uma técnica... É uma ciência agora? Eu acredito que é uma ciência, você acredita? Eu acredito. Tem os algoritmos, os números, né? É uma ciência. Eles estudam a gente com muito mais facilidade do que a gente estuda eles. Pois é. É um pouco mais inteligente. Bem mais inteligente. Eu tenho medo. Então, se eu sou uma médica especialista, eu preciso... porque assim, quem aparece é quem é contratado hoje. Não é quem é o melhor. Quem tem audiência, vence o melhor. Uau. Então, quem tem números hoje pode ser até um profissional inadequado, um profissional de baixa qualidade, mas se ele tem mais audiência, ele é melhor do que aquele que realmente tem todas as características, que tem toda a ciência, que tem todo o estudo para desenvolver um trabalho melhor do que ele, mas ele vai ser o melhor. Porque ele tem poder de fala. As pessoas param para poder ouvir ele. Nossa, por isso que a gente vê tantos golpes também. Muitos golpes. O pessoal que tem essa habilidade de persuasão. E acontece os golpes e a habilidade de persuasão por conta da comunidade carente. Se não existisse tanta gente carente, tantas pessoas no mundo querendo só migalhas para poder se identificar, não existiria os que estão entregando migalhas, que estão jogando lá. Se existe muito desses, a culpa é de quem tá
Sim, consumindo. é A autorresponsabilidade, né? autorresponsabilidade. É, Para o mundo ir melhor e para os influenciadores do mundo ir melhor, a população precisa se educacionar mais. sim. E quais são as técnicas que você ensina para os seus clientes? Para eles Não. conquistarem essa atenção, essa audiência? Porque não é só comprar seguidores, eu preciso saber me comunicar com o meu público. Exato. Hoje, a principal técnica que eu tenho dentro do meu mail e do meu know-how com meus clientes é a observação. Eu trabalho o poder de observação. Todo público ele é reativo. As pessoas são reativas. Qualquer palavra minha que esteja fora da sua biblioteca de palavras, dentro do seu cérebro guardada, que seja de contexto ou interpretação diferente do que é para mim, vai gerar algum tipo de ação em você. Essa ação pode ser reativa para o negativo e pode ser reativa para o positivo. Né? Então eu preciso entender qual que é a cabeça do público que me acompanha. O que eles querem de mim? Eles me acompanham por quê? Eu entendendo isso, eu consigo seguir uma linha emocional, estratégica, para fazer com que eles caminhem por esse percurso e cheguem até o caixa. Uau! Então é uma estratégia mesmo baseado na neurociência. Na neurociência. E quais são esses gatilhos aí de comunicação? Você trouxe muito na sua palestra que as pessoas elas estão perdidas no mundo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Elas estão perdidas porque elas foram educadas errado. Todos nós fomos educados errado. Desde pequena você foi manipulada. Você foi manipulada pelos seus pais, você foi manipulada pelos seus avós, pelos seus professores, pela sua escola, na sua faculdade, os seus primeiros namorados, suas primeiras amizades. A gente fala que é a fase da rebeldia, não. É a fase que outra pessoa está assumindo o controle da sua mente. A sua mãe vai perder o controle da sua mente com X anos de idade, aí vem um namoradinho e assume o controle. Depois vem um professor da faculdade e assume o controle. Depois vem uma bandeira e assume o controle. Então você sempre está passando o controle da sua mente para mãos diferentes. Uau! Então, quem te diz, quem te garante que você hoje é realmente livre? Existe essa liberdade? Será que existe o livre-arbítrio? Isso é uma coisa que a gente pode falar hoje ainda, a gente pode falar. Tá bom. Então, as pessoas estão procurando formas de serem aceitas. E hoje, por a gente vivendo uma ideologia, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim que eu sou, me aceitem do jeito que eu sou. E vocês vão ter que me engolir. Vou ter que me engolir. Então, por conta desse novo efeito aí que está acontecendo no meio das pessoas, da nossa audiência, vem o influenciador e se posiciona dessa forma. Vem alguém briga, vem alguém fala mal, não sei o quê. Então, as coisas que eram negativas, que eram ruins, se tornaram positivas. Então, se você faz uma ação positiva hoje, não vai ter repercussão. Mas se você fizer algo negativo, você vai estar em todas as páginas de fofoca amanhã. Uau. E isso é legal para eles. Isso é entretenimento. Sim. Esse drive já foi instalado. Então as pessoas dão audiência e essa audiência é retida pelo negativo. Pelo negativo. Pela tragédia, ou pela tragédia, polêmica. pela polêmica, pelo cancelamento, pela necessidade de se sentir superior a outra pessoa, nem que seja por microsegundos. Só para poder mostrar que ela é capaz de escrever um comentário que vai chegar até o coração daquela pessoa e aquela pessoa vai ser machucada de alguma forma. Se aquela minha mensagem que eu escrevi chegar nela e afetar ela de alguma forma, pronto. Eu consegui me sair bem no dia de hoje, porque eu coloquei o meu posicionamento na internet. Uau. A falta de responsabilidade com outros se tornou algo muito comum. E a culpa é de quem está ocupando as grandes cadeiras. As grandes cadeiras, porque eles fazem isso entre eles. Então aqui embaixo já não tem consciência. É o exemplo, né? Eles já não têm estado de consciência. Eles estão inconscientes, eles estão em demência total. E esses que comandam o cérebro dessa galera aqui só estão mandando informação errada. Só estão instalando drives errados. Então a influência hoje ela ficou banal, suja. Isso está em todos os lugares. Você vê pastores brigando com pessoas, pastores brigando com bandeiras, políticos brigando por direita e esquerda. Sim. E acaba perdendo a essência da coisa, né? Porque o político tá ali para trazer melhoria pro povo. Na verdade, a essência de tudo é um fast food brigando com o outro, é isso brigando com aquilo, porque o marketing virou isso. Guerra. Uau, e como se encaixar nisso? A internet virou isso. Tem como se encaixar de uma forma positiva nisso? A forma positiva hoje é você gerar conflitos,
mas que no meio desses conflitos tenha a cura. É aquela coisa do herói? A do herói. As pessoas querem um herói, né? Eu sou 100% contra isso, tá? É mesmo. Eu Eu não vou te gosto. contar que eu assisti um filme que chama Jovem e o Mar. Eu chorei. Porque ela foi heroína da própria vida dela. Eu tô chorando, eu não acredito. Porque quando a gente tem esse arquétipo do herói, né? A gente idealiza que um dia alguém, uma força, Exato, vai fica materializar as terceirizando. soluções que a gente precisa da vida. Ai, E a como gente eu não tem queria, energia Túlio. o suficiente para poder mudar o que está sob o nosso controle, que é nossa responsabilidade. Então a gente coloca isso como culpa ou responsabilidade de um parente, de um outro profissional, de um influencer, de Deus, de instituições. Então a gente acredita que sempre alguém tem que fazer algo para nós ou parar de fazer algo porque está me atrapalhando. A responsabilidade não é nossa. Não. E essa transferência de responsabilidade, ela existe desde o início dos tempos. E aí a novela entendeu isso. E A falou, novela opa, entendeu peraí, deixa eu pegar pra mim essa parte, né? Isso. Dessa falsa esperança pro outro que tá me assistindo. Aí eu consigo reter. Porque as pessoas, elas até transferem a responsabilidade de ser feliz, de realizar Isso. os sonhos, até pra filmes, né? E ficam viciadas em filmes, em novela. Porque, de certa forma, eles suprem essa expectativa deles. É porque trabalha a criatividade do seu cérebro, né? A novela, ela aproxima a pessoa da realidade, do que é real. Só que é tudo manipulado. Então você acredita que a forma de resolver uma situação de conflito é como você assistiu na novela. O vilão é aquele que estava se comportando daquela forma na novela. O herói é aquele bobinho, fraco, bonzinho. Então você começa a pegar detalhes e instalar que o seu comportamento tem que ser parecido com aquele. Uau. Porque fez sentido. Isso é tudo inconsciente, né? Se tudo que faz sentido no seu cérebro se torna consciente. É inconsciente até fazer sentido. Se fez sentido, é consciente. Você assume aquele personagem, você assume aquele avatar. Aí você começa a querer atacar as pessoas com aquela nova máscara, com aquela nova capa que você adquiriu, aquele novo superpoder. Sim, interessantíssimo. Túlio, existem os dois lados. O que manipula e o que é manipulado. Como que eu faço para sair do manipulado, se eu sou a manipulada? Vamos ver quem vai, alguém que tá assistindo aqui, ou até mesmo eu em certas situações. Tudo que te coloca como refém. Então você vai anotar, fala assim, olha, se essa pessoa sair da minha vida, eu perco isso. Cadê eu ganhar? Não tem ganha. Eita, você é refém. Ah, se eu parar de assistir esse tipo de conteúdo, ou parar de assistir essa pessoa, eu não vou conseguir evoluir. Então você é refém. Se eu não investir em tal lugar para poder ter mais acesso com essa pessoa, eu não vou conseguir alcançar ela ou alcançar o patamar que ela alcançou. Você é refém. Então, tudo que te coloca como refém sempre vai ter o próximo passo. Uau. E como que eu faço para virar esse jogo? De consumidor para produtor, vai na internet, vamos trazer isso. Você precisa oferecer os passos. Como? O como. Pode ser os passos até onde você deu. Não precisa ser os que você ainda não deu. É os micro-resultados. Os micro-resultados. Até onde você deu. E como foi essa estratégia do Pablo Marçal agora? A gente pode falar sobre isso? Pode, claro. Você esteve por detrás também de algumas coisas, sim. Tá. Nessa algumas parte... conexões. Eu ouvi ele falando assim, de 5 milhões de haters, eu fui para 50 milhões. E isso para mim é bom. Porque antigamente ter hater era assustador. Hoje virou bom. Por quê? Como eu disse no início aqui, as pessoas, elas reproduzem o que é mal, né? Então tem mais pessoas falando mal de você, você vai estar no TikTok toda hora. Ah, tá. Você vai estar no feed, nas páginas de notícia toda hora. Mas se ele fizer só o bem, ninguém vai nem lembrar do nome dele. Então ele tem que ser bobo. Uma vez eu conversei com ele sobre isso. Pablo, não sei se eu podia falar, mas eu vou falar. E ele falou assim, Tulinho, a única forma de ser presidente nesse país ou é ser um palhaço para a população ou roubando. Meu Deus. Porque a gente tem um presidente que é ladrão e é um palhaço para essa geração. Quem tem estado de consciência ativada sabe que é um palhaço para essa geração. Que é ridículo. Então as pessoas gostam disso. É um movimento que elas fazem para se identificar.
Então vamos ser comédia na boca dos outros, deixa o povo me zoar. Porque pelo menos me zoando, vão estar falando mal de mim. Vão estar falando de mim. Pelo menos falando mal de mim, vão estar falando de mim, de alguma forma. Tem até essa frase, né? A grande Melody, né? A sábia dessa geração. Falando mal, falando bem, falem de mim. E ela começou com as pessoas odiando ela, né? Odiando Odiando o pai dela. E olha o tamanho que ela é. Olha os milhões de seguidores. Você encontra um monte de gente que fala, eu odeio a Melody, mas você encontra com ela numa festa, você que pede uma foto. É verdade. Porque ela tem audiência e os resultados que quem fala mal não tem. Então a gente sempre critica aquele que tá lá em cima. Uau. É muito mais fácil, que a gente acha que vai ser notado assim. Tem pessoas que só vão ser ouvidas quando tiver um nome de um nobre na boca delas. Porque quando elas forem falar delas, ninguém vai parar pra ouvir. Poxa. Então tem gente que só vai parar pra ouvir certas pessoas quando falar mal do nome do Pablo, nome do Túlio Vitti, o nome de fulano, nome de ciclano, porque aí ela se torna interessante. É a única forma dela acessar aquela bolha. É a única forma dela acessar aquele ambiente falando mal. Porque a partir do momento que ela for falar dela, dos resultados dela, ninguém tá interessado, porque ela não tem nada. Ela não tem nada de interessante. Ela só é uma remixada dessa geração de esgoto que a gente vive hoje. Exato. E você trouxe o remix. Como que eu posso utilizar o remix ao meu favor? E não flopar, como você mesmo falou na sua palestra. O remix favorável é tudo aquilo que te faz evoluir. E a mente nossa é treinável. E o que é treinamento? É repetição de movimento. Quando você vai numa academia, se você fizer uma vez supino, você vai sair de lá musculosa? Não, vou sair com dor ainda. E chateada. É movimento, é repetição de movimento. Isso é treino. Então o remix é você pegar aquelas pessoas que realmente tiveram resultado, que percorreram aquele caminho e te deram uma fórmula para que aquilo funcione, que aquilo aconteça. E você vai remixar aquilo que o remix ele tem a ver com o que você é, com as suas dores, com as suas crenças, com o seu estado emocional e até onde você consegue ir. Você pegou aquela informação, você pratica o movimento de repetição. Entendi. Se desafiando. Eu não vou correr 42 quilômetros sabendo que o meu corpo hoje não dá conta de correr 42 quilômetros. Eu vou começar por 5, vou começar por 6, começar por 1. Então, eu remixei alguém que teve resultado fazendo um processo de crescimento de uma maratona para poder alcançar a medalha que ele alcançou. E se esse é o meu foco, é o êxito que eu quero ter, eu preciso ter a repetição de movimento. E com isso, eu vou aumentando o meu percurso. Eu vou aumentando a longitude de onde que eu tô indo. Sim. Então, tem que saber para onde você quer ir primeiro, né? Para onde que eu quero ir primeiro. Qual que é a mensagem que você carrega, Túlio? A sua mensagem. Quando eu conversei com você na Feira do Empreendedor, eu fiquei admirada que realmente você carrega a mensagem do Espírito Santo. E você tem uma energia incrível, tanto que até acabou a luz aqui no estúdio, gente, antes de começar, né? Por acaso tropeçaram ali. Eu vejo que sua mãe, ela também é bem forte por você, né? Ela é uma intercessora. Essa sua espiritualidade veio a partir dela? Você teve alguma conexão, algum encontro? Eu sou milagre de Deus, né? Eu não era nem pra me estar vivo. Eu nasci com um problema de rins muito grave. E o médico já tinha me dado um tempo de validade. Já tinha colocado um prazo de validade em mim. E Deus... Minha mãe não era cristã, não era evangélica. E Deus colocou no coração dele de visitar uma igreja na época. Aí foram meus pais nessa igreja. E Deus usou um pastor alemão para entregar uma mensagem pros meus pais. E falar que Deus estava me dando a cura. Eles acreditaram e confiaram tanto nessa palavra que no dia seguinte, minha mãe me conta isso, ela tem uma pasta de exames meu. Eu fui fazer um ultrassom antes da cirurgia, que o médico queria me abrir para poder me estudar, para poder saber qual era o meu caso, já que eu já ia morrer mesmo. Isso bebê? Bebê. Foi até meus 5 anos de idade isso. Uau. E eu tinha que sempre enfiar a sonda pela minha parte íntima, né? Pelo reto. E fugiu a palavra. E desse ultrassom, apareceu uma cicatriz no meu rins. Aí o médico até comentou com meus pais, falou, cara, você me traiu. Eu cuido do caso do seu filho, era pela Unimed, tem um hospital lá em Belo Horizonte chamado São Camilo. Foi nesse hospital. E falou, não te traiu, Túlio não operou com ninguém. Não, operou, tem uma cicatriz no rins de cirurgia. Uau. Aí meu pai falou, procura do lado de fora pra ver se tem. Não tinha nada, eu nunca tinha sido aberto. Então, naquela noite que meus pais foram, Deus me curou. Então, a partir daquele momento eu entendi, meus pais entenderam que tinha um propósito pra minha vida. Só que ainda era nublado.
não tinha clareza. Sim. E durante o meu crescimento, Deus colocou tanta inteligência em mim, eu sempre fui uma pessoa diferente das outras crianças, diferente, eu passei por situações muito difíceis durante a minha infância, durante o meu crescimento, as situações de escassez, situações de abuso, situações de muitas coisas que aconteceram, que criaram o Túlio Forte que é hoje. E meu propósito foi revelado na minha adolescência, que Deus estava me chamando para as nações, que Ele me chamou para poder levar a palavra do que Ele é. E hoje, alguns anos atrás, eu falava assim, Deus, mas por que eu sou tão diferente? Por que eu sinto o que eu sinto? Você é demais, Túlio. Por que eu gosto do que eu gosto? Por que eu sou desse jeito? Por que a minha mente funciona assim? Queria ser igual, né? A gente tem essa necessidade. Queria até me encaixar, né? Uhum. E Deus nunca tinha me falado até então. Aí um dia, eu tava num culto na minha casa, e eu falei, Deus, eu tô cansado. Eu não quero ouvir mais que eu sou para as nações. Fala comigo de outro jeito. E tinha uma pessoa que nunca tinha me visto na vida. Ela me chamou, falou no meu ouvido e falou assim, ó. Deus falou que você tá cansado, né? De ouvir que você é para as nações. Ele tá falando que você veio para ver o trono e levar a mensagem do trono. E eu não entendi. Aí um dia, um amigo virou para mim e tava me contando a história. Como que funcionou a queda de Lúcifer. Lúcifer foi um dos que virou um trono. Só que quando ele viu, ele sentiu inveja de Deus. E queria ser como Deus. E por isso que ele despencou do céu. Falei, poxa, então Deus está me dando o privilégio de ver o trono e fazer diferente. Não para me despencar do lugar que é meu. Lugar que eu já sou aceito. Sim. Eu sou filho. Então Deus me permitiu ver o trono para poder levar a mensagem do trono para as pessoas. A mensagem do amor. A mensagem, sim, da exortação, mas a mensagem também que leva as pessoas por um caminho onde que Jesus trataria o outro da mesma forma como Ele me tratou. Sim. Com muito cuidado e com muito zelo. Suprindo todas as minhas necessidades, cuidando do meu coração, cuidando do meu caminho. Eu era um improvável total. Um invalidado total. E hoje o Túlio que é hoje é só porque ele tá comigo. Porque a partir do momento que eu me desviar ou sair do que ele é pra mim, eu sei que meu prazo de validade volta. Uau. Então eu tenho que cumprir aquilo que tá dentro de mim. É aí que tá minha conexão. Porque toda vez que eu tô fraco, ele é o único que consegue me colocar forte. Sim. Sim. Uau, que incrível. Que lindo. Amém. Faz toda a diferença se sentir um filho mesmo, amado, visto, aceito. Aceito. Por Cristo. Maravilhoso, muito bom. E eu queria saber mais agora sobre ser influenciador social. Como que é? Inteligência social. Inteligência social. Fala da inteligência social. Até desconectei aqui. Uau. Inteligência social é o poder de se relacionar com as pessoas. É o poder da comunicação. Nós temos clareza. Nós temos dificuldade de ter clareza. Sabe quando você vai conversar com algumas pessoas, ela fica... Ai, mas não entendi nada que você falou. Ou quando você entrega uma mensagem para alguém e a pessoa interpreta de uma forma completamente diferente. Diferente do que você falou. E falou. aquilo vira uma bola de neve gigante. É porque não tem clareza. Uau. A inteligência social é se comunicar na clareza do outro. Do outro. Qual que é a forma interpretativa do outro? Hoje você frequenta talvez ambientes onde que tá lá Pablo ensinando, Paulo Vieira ensinando, os maiores mestres hoje educacionando, abrindo a mente. Aí você vai falar com um amigo seu, que tá todo dia só em boate, só enchendo a cara, querendo pegar mulher, sabendo qual que é o dinheiro do próximo rolê. Aí você vai levar uma mensagem pra ele. Você acha que a interpretação dele é na mesma essência daquilo que você adquiriu? Não. São ambientes diferentes. Sim. Tanto que dá até um choque de comunicação. O choque da comunicação é porque você não soube levar a clareza. Porque você falou na sua lógica. O choque vem por causa disso. Quando eu estou inserido num ambiente diferente do outro, eu quero levar uma mensagem para ele e eu tenho um choque, é porque eu falei na minha lógica. Eu não falei na lógica dele. E como falar na lógica do outro? Entender o que o outro é. Aí é a empatia. É eu entender como você funciona, qual que é a sua cabeça, por que você pensa do jeito que você é, por causa dos ambientes que você tá, por que você interpreta do jeito que você interpreta. Quem é você hoje? Eu tenho que falar na sua lógica.
tenho que dar exemplos na sua lógica e de alguma forma eu te acessar. Para isso eu preciso te conhecer. Eu preciso te sentir. Eu preciso ter verdade com você. Se eu tiver só querer usar meu estado de consciência para te machucar, para te atacar, ou só para poder te exortar porque eu me sinto melhor, não vai encaixar. Vai dar conflito de comunicação, vai dar um choque. Quantos relacionamentos não são destruídos? Pela falta da clareza. Porque cada um nasceu numa família diferente. Isso. Tem uma cultura diferente. Clareza. Uau. E a única forma de ter clareza sobre o outro é pergunta. Porque a nossa mente é criativa. E só porque uma pessoa se veste diferente de você, fala diferente de você, cheira diferente de você, já é o suficiente para o seu cérebro criar uma coisa que a pessoa não é. Você já cria uma realidade completamente diferente. Você acha que a pessoa, às vezes é uma pessoa chata, arrogante, não sei o quê. Você desenhou isso. Você nunca conversou com a pessoa. Você desenhou. Aí tem gente que fala assim, mas é a primeira impressão que eu tive. Mas a primeira impressão da pessoa tem a ver com os defeitos que você tem instalado dentro de você, que combina com você. É os defeitos que sempre te expulsaram dos ambientes. Se você olhar pra mim e falar que eu sou metido, é porque um dia talvez você foi expulsa de um ambiente por alguém que realmente era metido. Alguém que realmente era soberbo. Então você vê alguém bem vestido, você vê alguém que tenha riqueza, para você é um choque de realidade. É um choque de comunicação. Porque ela tá fora da sua bolha. Uau, e como desconstruir isso? Porque isso a maioria das pessoas, vamos dizer que 98% das pessoas estão vivendo assim. Com as suas primeiras impressões do que recebeu do mundo. É um exercício diário. É saber, eu tô interpretando essa pessoa pela forma de como eu sou, pelos meus traumas, pela minha crença, ou por quem ela é? Eu sempre me pergunto isso. Então, se eu tenho dúvida, eu sento e converso. Eu falo, olha, eu tô tendo essa e essa imagem de você. Você fala claramente. Eu falo. O Wilson tá aqui, ele sabe disso. Que medo de conversar com o Túlio. Eu tô tendo essa e essa impressão, eu escutei isso e isso e isso. Eu tô tendo essa e essa interpretação e meu coração tá sentindo isso e isso e isso. Procede? Olha, não, você interpretou errado. Eu sou assim, 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 a intenção é essa. Ah, mas por que você quer dessa forma? Tá, e eu vou fazendo perguntas até caber dentro da minha lógica. Entendi. Aí eu construí uma comunicação que deu fruto. Qual que foi o fruto? Eu continuo amando a pessoa. E a pessoa continua me amando. A gente resolveu uma equação. Relacionamentos são equações. Exato. Você tem que resolver essas equações todos os dias. E fortalece os vínculos, né? Fortalece os vínculos. Imagina usar isso na empresa. Dentro da empresa. Você dá treinamentos? Dou. E você leva essa comunicação? Levo. Que os conflitos dentro da empresa, né? É tudo por cargos, né? Querer ocupar um cargo melhor do que o outro. Querer ter mais... um salário melhor do que o outro. É o que você ter mais acessos do que o outro. Só que ter acessos não adianta nada se você não tiver um coração que transborda. Porque quanto mais acesso você tiver com o coração doente, mais portas trancadas você vai ter. Porque até aquelas pessoas que são gigantes, elas também não sabem se comunicar, não sabem interpretar e não sabem resolver. São poucas. Então você tem que ter cuidado até com a quantidade de acesso que você tem. Se você não souber lidar com a interpretação do outro e saber lidar com a sua interpretação sobre o outro, você vai fechar a porta que talvez você não vai conseguir abrir mais. Uau. Isso aconteceu com você? Várias vezes. Ao longo da sua jornada? Várias vezes. Porque você falou que viveu escassez. Só tem como a gente falar com propriedade qualquer assunto quando a gente vive. Sim. Eu escutei isso de um amigo, o David, do Coral Kemuel. Ele é muito meu amigo, fui almoçar na casa dele. E ele falou assim, cara, eu só paro pra escutar as pessoas que viveram o que elas estavam falando. Então, tudo que eu tô te falando é porque eu vivi. Eu já errei muito. Eu tenho 28 anos de idade. Ai, nossa, é um bebê ainda. 28 Sou mais velha anos que de você, idade. viu? Me respeita. 10 anos, exatamente. Eu tenho mais resultados que muitos jovens da minha idade não têm. Com certeza. Eu tenho muitas responsabilidades que muitos jovens da minha idade não têm. Eu fiquei milionário muito cedo. Eu aprendi a fazer dinheiro muito cedo. Então eu errei pra caramba. Eu errei muito. Eu errei na minha comunicação. Eu não sabia como falava com um cara de multinacional. Eu nunca tinha falado. Nunca fui treinado. Eu não vim de pais empresários. Eu vim de uma família pobre. Sim. Eu não sabia administrar a empresa. Então eu já lasquei a minha empresa já. Eu não sabia o que era morar numa mansão.
Então eu já lasquei também na mansão. Como é morar numa mansão? Eu não sabia pagar como que fazia pagamento de aluguel, de ter essa responsabilidade. Eu não sabia o que era ter um carro de luxo, igual ter carro de luxo. Eu não sabia que eu tinha que passar de ladinho no quebra-molas, não poderia quebrar alguma peça dele. Olha então eu fui aprendendo. Sim. Essa é a maturidade. Só que toda vez que você tem audiência, acesso e destaque, qualquer vacilo por aquela maturidade não ter sido construída é o suficiente para fechar qualquer porta. Uau. É por isso que eu tenho experiência no que eu falo. Porque eu tive audiência muito cedo. Eu tive visibilidade muito cedo. Então eu não tive tempo de ser treinado. Porque quem critica não treina. Sim. Quem fecha a porta não treina. Quem te abandona não treina. Quem reclama não treina. Quem fala mal não treina. Só descarta. Só descarta. Então eu não tive treinadores. Eu tive pessoas que me fizeram de descarte. E de objeto quando precisava. Então, as pessoas que me treinaram, elas continuam na minha vida até hoje. Mas o Túlio já foi imaturo. Eu já fui moleque, pô. E tem muita coisa dentro de mim que ainda é imaturo. Tenho 28 anos de idade. Sim. E tem que controlar tudo que eu controlo, isso tudo. Não é questão de idade. É questão do que até onde eu cheguei e até onde que eu tenho que ir. Não tem como eu competir o nível de maturidade de um Pablo Marçal. Eu não sei nem o que é ter filho. Ainda. Então não tem como eu saber a responsabilidade de um pai. Não tem como eu ter as atitudes de um pai, de como um pai de família pensaria. Se eu tenho os pensamentos de pai de família que eu tenho hoje, é porque eu sou um reflexo do que meu pai é. E das responsabilidades que eu tenho com a minha casa. Mas não é o que o Túlio realmente é. Porque não foi forjado em mim ainda. Então não tem como falar de paternidade. Não tem como falar de paternidade 100%. A única paternidade que eu tenho é com meu pai e com Deus. Exato. Então existem pontos que as pessoas criticam umas às outras, exigindo que elas tivessem que ser treinadas na mesma hora, no mesmo minuto e saísse dali já diplomata. Uau. E essas pessoas, é difícil de conviver com essas pessoas que têm pressa, né? Na nossa evolução. Mas é todo mundo assim. Até no seu programa. Uhum. Até na sua vida. Sim. Se você errar num palco daquele do Expo, você não vai ser convidado para o ano seguinte. Se você fizer uma gafe no seu programa, quem te assiste não vai querer assistir de novo. Se você tá com o Pablo aí sentado na sua frente e você faz algo errado, talvez nunca mais você vai sentar com ele. Uhum. Porque ninguém quer treinar ninguém, a não ser que você pague. Muito bem. É mais fácil eu falar mal e te descartar. Mais rápido. Meu processo evolutivo funciona diferente. As pessoas pensam assim. E é triste, né? Muito. Muito. Porque a gente pode desistir de talentos, né? Desistir de talentos. Não treinados. Eu costumo dizer que é desistir de um bom coração. Exatamente. É desistir do coração das pessoas. Eu já tive muita gente que desistiu do meu. Ou que pegou vários momentos de maturidade minha para poder ser o suficiente para dizer que eu sou uma pessoa que eu não sou mais. O Túlio do passado não existe. O Túlio de ontem não existe mais. Uau. Imagina se Cristo desistisse da gente. Nos Pelo tanto de maturidade que a gente tem. Eu acredito que é isso que me dá mais força para segui-lo. Porque ele é o único que não desiste. Ele é o único. Às vezes até a nossa mãe desiste da gente, nosso pai. Marquinhos Gomes escreveu uma música muito bonita sobre isso, né? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Oh, que lindo. Então é sobre o que a gente carrega aqui dentro. Uau. E você carrega algo grande. A pergunta que não quer calar, que eu imagino que você aí deva estar se perguntando. Eu vou ter que fazer, tá? Não gosto de fazer pergunta superficial, mas eu vou ter que fazer. Aprendi com você. Eu tenho que falar o que o povo quer ouvir. Tem que falar o que o povo quer ouvir. Como você ficou milionário? Dropship. Vendendo capinha de celular. Uau! Como é isso? Ensina aí pra gente. Há 7 anos atrás, que ninguém sabia o que era drop, né? Era novidade do mercado. Então eu peguei um Oceano Azul. Uau! Foi meu primeiro dinheiro, que eu gastei com muita imaturidade. Com o que você gastou? Eu quero saber. Eu comprei tudo que eu queria, fui pra onde que eu queria, gastei nos lugares que eu queria gastar. Mas isso não é bom? É uma validação pra neurociência. Fala que você tem que se pagar primeiro. Eu me paguei muito bem. Não é à toa que você tem o resultado que você tem hoje. Mas eu aprendi. Muito
Muito bem. Muito bem. Ô, Túlio, pra quem quer começar agora, ainda tem chance? Tem. Porque você falou assim, eu peguei um oceano azul. E a gente... Tem muitas pessoas que falam que a internet tá saturada, é verdade? Na verdade, a internet não tá saturada, porque ela evolui todo dia. Tudo que evolui porque não tem saturação. Tem saturação aquilo que não evolui. Uau, gostei. Né? Então, existem vários oceanos azuis disponíveis. A pergunta é, você tá fazendo as perguntas certas? Procurando no lugar certo? Andando com as pessoas certas? Se sim, algo tem errado se você ainda não foi... A sua visão não foi aberta. E se essas perguntas que eu fiz todas foram não, o problema é seu. Vai tomar conta da sua vida. Adorei. Ô, Túlio, agora eu vou fazer uma pergunta particular. Como que eu faço pro meu podcast se destacar? Porque tem muitos podcasts e as pessoas estão ouvindo bem os podcasts, né? Tá cada vez mais crescendo. Lá na feira, tinha um a cada esquina. Legal. Como que eu faço pro meu ser diferente na internet? Legal. Para poder potencializar hoje o programa, você precisa ter algo novo. A quebra de expectativa. Se você fala podcast pra alguém, todo mundo já tem um padrão desenhado. Cadeira, microfone, televisão. Cadeira, microfone, televisão. Então tá, algo novo. E mudança de convidado. O algo novo pode ser surpreender com convidados de alto nível. Ó, já acertei um. Vamos bater palma. Muito bom, gostei. Procurar investidor que realmente vai colocar tráfego pago para você no YouTube, vai colocar nas mídias sociais. Bons relacionamentos, que são vídeos em collabs com pessoas estratégicas. Vídeos em collab, por exemplo, com grandes influenciadores, com grandes empresários, que são recortes estratégicos. O que faz um podcast explodir? A pergunta certa. Você faz a pergunta certa que aquela pessoa vai abrir a mente dela, vai dar aquela resposta de ouro. Aquilo ali você vai tirar, fazer um recorte, mandar pra pessoa, postar em collab e você vai colocar tráfego pago nisso. Coloca ali 3 mil, 4 mil reais de tráfego pago e mete bronca no seu perfil usando a audiência da outra pessoa que você postou em collab ao seu favor. Porque como você não tem audiência, você está rodando tráfego de graça para ele vai estar ganhando junto. Sim. Mas instantaneamente você está sendo vista, seu nome está sendo assistido. Então você ganha junto. O problema é que as pessoas investem do jeito errado quando se trata de programa. Uau, gente, gostei. As pessoas investem errado mesmo. Investem e as pessoas acham assim, ó, você falou 3, 4 mil. Nossa, Túlio, tudo isso. Não, mas o que volta? Volta muito o resultado. Rodando da forma certa, volta muito o resultado. Você pegar uma fala minha aqui, que consideravelmente é polêmica, você entendendo que o mundo ele funciona mais pelo negativo do que positivo, e você fizer um recorte estratégico disso, postar e colocar tráfego nisso, vai ter um monte de gente discordando de mim, mas o vídeo vai ser viral. Uau. Então não é só... às vezes eu falo assim, eu não queria ser ruim, não ruim, né? No meu ponto de vista, né? No meu mindset. Queria pegar uma pegada assim mais boazinha, mas o bonzinho não vende, né? O bonzinho não vende. O bonzinho é engolido. Porque não tem como você ser general, não tem como você ser governante se você for só bonzinha. Porque o bonzinho, ele não vai conseguir tomar as decisões difíceis. O governante, sim. O general, sim. Se um bonzinho hoje estiver me atrapalhando no meu processo evolutivo, eu tenho governança o suficiente para mandar ele embora. Uau. Muito Você bom. consegue despedir as pessoas da sua vida? Cenas do próximo episódio. Pode ser franca, então fique ligado no próximo, hein, gente? Ó, criei um gatilho aí de... Como que é? De expectativa, né? Expectativa. Tô aprendendo. E agora, sim, pra gente finalizar, fala um pouquinho sobre a sua agência. Grupo Uriá. O Grupo Uriá significa transferência de luz, clareza. E ela surgiu no meu coração há muitos anos. Ela chamava MKT20 antes. MKT20? MKT20 se tornou Grupo Uriá por conta da expansão que eu vi dentro dessa empresa. Inclusive, hoje eu estava falando com meus amigos que estão aqui, o Wilson, o João, que a Uriá ela é importante para mim porque ali a gente, além de potencializar pessoas, virou um lugar onde que todo mundo se sente à vontade para falar sobre negócios que dão certo. Uau, que incrível. Então eles vêm através de uma contratação do nosso serviço e acabam falando, cara, isso tá legal pra mim, eu ganho dinheiro aqui dessa forma, você consegue me ajudar nisso aqui também? Você acha que existe algum contato, alguma forma de eu potencializar isso? Além de potencializar só a minha imagem, que eu tô fazendo com vocês, e vai surgindo novas possibilidades. Então a Uriá se tornou possibilidades para todos os nichos, para todas as pessoas
que quiserem algum tipo de mudança, seja no negócio no mundo real, no mundo físico, seja no digital, seja para aqueles que não existem, seja para aqueles que querem existir, a Uriah se tornou isso. Que incrível. E você foi o fundador dessa empresa. Fundador dessa empresa. E essa empresa carrega a sua mensagem. Então. Carrega a minha mensagem. Que incrível. E tem que ter, assim, uma qualificação para fazer parte? Você contrata... Cultura. Eu imagino que você não contrata todo mundo. Cultura. Eu trabalho com cultura. Então, aqueles que se parecem comigo, Sim. entendem como que é o meu coração e saibam lidar com acessos. Ótimo. Aí vai funcionar. Muito a parceria bom. vai dar match, vai dar ROI. Incrível. E agora um recado aí para quem está nos assistindo e sonha em fazer sucesso ainda nas redes sociais. Para de sonhar. É a primeira coisa, né? Vai ter aí minhas redes sociais. Já me chama, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer poder te servir. Para de ficar pensando se vai dar certo ou não vai dar. Porque provavelmente se você pensa isso é porque nada na sua vida deu certo. Porque quem faz e está acostumado a fazer as coisas dar certo, nem pensa se vai ou se não vai. O se não faz nem parte da vida. Então quem acumula resultado, ele só faz o que tem que ser feito. E se o próximo passo é ter pessoas de qualidade trabalhando para você, tô pronto aqui. Se não, continua onde você tá. E um dia a gente se encontra por aí ou você paga para assistir alguma coisa nossa, né? Não. Olha, eu tô precisando caminhar mais com você, viu? Essa é a conclusão que eu tirei hoje aqui do nosso Pode Ser Franca. Te agradeço. Fui franco. Foi muito franco. Agradeço sua participação, você ter aceitado o meu convite. Eu sei que sua agenda tá cheia, inclusive ele tem compromisso daqui a pouquinho. Tem. E que Deus abençoe a sua agora, vida. né? Um culto. Depois eu tá evangelizando, pregando lá hoje. Vai ser bom. Vai ser onde? Aqui nessa mesma avenida, né? 503 ali embaixo. Muito obrigada, viu? Muito sucesso, que sua mensagem alcance aí os milhões. Que você consiga trazer cada vez mais pessoas para Cristo também. Já é. Amém. Muito obrigada, viu? Obrigado, gente. Um beijão pra vocês. Gente, ó, curta, compartilha, ativa sininho, ó. Vocês estão percebendo o quanto esse podcast tá ficando cada vez mais. E ela, tá? Que se esse podcast não explodir, eu já entreguei a estratégia aqui. A culpa é dela, tá? Ai, meu Deus. Agora eu vou fazer acontecer. Um grande abraço. Beijo. Até o próximo Pode Ser Franca.